programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde hoje vai abordar um tema que gera polêmica, mas que é essencial para salvar vidas, a doação de sangue. Quem vai conversar comigo sobre o funcionamento do Hemocentro e tirar dúvidas sobre a doação de sangue é a assistente social Cristiane de Barros. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Agora, fala pra gente como é que é a atuação sua como assistente social no Hemocentro. Então, o Serviço Social no Hemocentro trabalha na captação de doadores, né? É uma luta, assim, árdua e diária para conseguirmos multiplicar esse número de doadores, porque a gente deveria ter 70 doações por dia para atender a todos os pedidos que chegam ao Hemocentro diariamente. Nós não temos esse número, e principalmente assim quando chega a época de feriado, férias, enfim, se faz muito sol, se chove, se venta, as pessoas não vão, não comparecem. Então, é uma ótima oportunidade de estar aqui conversando com você, porque as pessoas que estão ouvindo, às vezes, não comparecem. Eu acredito que o ser humano é muito solidário. O campista é muito solidário, a gente lida com muita diversidade e, mesmo assim, continuamos lá guerreiros. Então, a questão não é falta de solidariedade, a questão é falta de informação. As pessoas precisam saber da importância da sua doação de sangue. Cada pessoa que vai ao banco de sangue fazer uma doação de sangue, ela com certeza está salvando vidas. Pelo menos 3, né? Pelo menos 3, porque o sangue ele é separado, né, em 3 hemocomponentes, que é o plasma, as plaquetas e as hemácias, que é aquela parte vermelhinha. Então, pelo menos 3 pessoas estão sendo salvas. E muita gente não tem noção da dimensão da importância de uma doação de sangue. É um ato simples, não é um complexo, mas é muito importante porque salva vidas. Agora, o Hemocentro é antigo já aqui em Campos, né, Cristiane? O Hemocentro é antigo, já tem mais de 20 anos, funcionava na Santa Casa e depois veio para um espaço no Hospital Ferreira Machado, que ainda não é o ideal. A prefeitura já comprou um terreno ali ao lado do Ferreira Machado e a gente precisa de uma área maior. Agora, nesses 20 anos, você tem ideia de quantos doadores cadastrados existem hoje? Então, a gente tem em torno de 30 mil doadores cadastrados, mas isso é importante assim, deixar bem claro. Isso não significa que eu estou falando que a gente não tem o número de 70 doações por dia. Isso não significa que essas pessoas compareçam com regularidade. A maioria desse total que estou te falando foi lá uma vez, fez uma doação para alguém conhecido, um parente, um amigo e nunca mais voltou. O ideal, né, que o Ministério da Saúde nos orienta e preconiza é que a gente tenha 80% das nossas doações de doadores fidelizados. O que é um doador fidelizado? É aquele doador que tem um compromisso com a gente, seja uma vez por ano ou 2 vezes por ano, que ele vai ao Hemocentro. Porque ir uma vez e não voltar mais, óbvio que ajudou naquele momento, mas a gente precisa que a pessoa retorne, que a pessoa tenha noção da importância do retorno dela. E tem um estudo que já foi feito aqui em Campos, e é comprovado estatisticamente que, pelo número de habitantes que existe aqui no nosso município, se cada uma das pessoas que podem doar sangue doasse pelo menos uma vez por ano, não faltaria sangue para ninguém. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente vê tantas mortes bobas, né? Você sabe disso, motociclista, ciclista, enfim, morrer por falta de sangue, porque tem muita gente saudável que pode doar sangue e às vezes não doa por falta de informação. Agora, todo mundo é um potencial doador? Em princípio sim, desde que você obedeça os critérios de idade, que 16, 17 anos, né, já podem doar também, mas tem que estar acompanhados dos pais, ou o pai, ou a mãe, ou o representante legal. Até 69 anos, né, agora aumentou a idade, que era 65, passou para 67, agora 69 anos. Tem que pesar mais de 50 quilos, que não é uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia todo mundo luta contra a obesidade. E tem que estar se sentindo bem, de saúde. E aí lá a gente vai fazer uma avaliação, é uma enfermeira, um médico, vai fazer uma avaliação mais detalhada
para saber se essa pessoa realmente pode doar sangue. Eu queria falar uma coisa interessante, que ontem eu estava no local e a pessoa me falou assim, eu queria tanto doar sangue, mas eu não posso porque eu tenho uma tatuagem. E isso não é verdade, isso é um mito. A pessoa que tem tatuagem, hoje em dia muitas pessoas têm tatuagem. E quem tem tatuagem pode doar sangue sim, só que tem que ter passado 12 meses do dia que realizou a tatuagem. Passados 12 meses, a pessoa pode doar tranquilamente. Agora, em relação a doenças pregressas, por exemplo, como hepatite A, obviamente, que hepatite B e C é não doador, né? Mas teve uma hepatite dessa comum lá na infância, pode doar sangue quando adulto? Então, se a pessoa teve essa hepatite até os 10 anos de idade, ela pode doar. Agora, se for a partir dos 10 anos, a menos que ela tenha como comprovar que a hepatite que ela teve foi hepatite do tipo A, aí pode doar sim. Agora, chega o doador lá e é feita uma triagem, né, Cristiane? Como é que é essa triagem? É composta de que exames? Como que é? A triagem é feita por, como eu falei, né? Eu queria antes falar sobre uma outra coisa. Antes da triagem, tem o cadastro de doadores. E parece bobagem, mas não é. A pessoa tem que portar um documento de identidade com fotografia, não pode ser xerox. Existem algumas carteiras de identidade que têm uma data de validade, tem que estar dentro do prazo de validade. E muitas pessoas, é incrível, até hoje, sempre que eu vou trabalhar, tem gente que vai doar e vai sem documento. As pessoas têm esse hábito ainda de andar sem documento ou andar com cópia. Não pode. Então, é a carteira de identidade original, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, carteira de conselhos profissionais, né? E passaporte, que não é muito comum a pessoa ter, mas serve também. Original, não pode ser cópia e dentro do prazo de validade. Depois que a pessoa faz o cadastro, a pessoa vai para triagem, né? Essa é chamada triagem clínica. Essa triagem é feita por um profissional de enfermagem ou um médico. Ali são analisados hábitos da pessoa, a vida mais íntima da pessoa, né? Uma consulta. E hábitos sexuais, hábitos de vida em geral, se a pessoa passou por alguma cirurgia, se vai passar por alguma cirurgia, se usa algum medicamento, se faz algum tratamento, enfim. É uma abordagem bem minuciosa da vida da pessoa e isso é um lado bom de você ser um doador, né? E aí esse profissional que vai dizer se esse candidato à doação está apto a doar ou não. Existem as inaptidões definitivas e existem as inaptidões temporárias. Por exemplo, se você está gripada, você é um inapto temporário, você só vai poder doar depois que você terminar, que você ficar totalmente recuperado da sua gripe. Porque senão você vai passar a gripe para a pessoa que recebeu o sangue. A pessoa está, imagine que a pessoa está lá, já está debilitada, no CTI, debilitada, recebe um sangue com o vírus da gripe, pode até morrer, né? Se for uma pessoa idosa, um bebezinho, né? É bom explicar isso aqui porque muita gente acha que isso é frescura nossa, mas não é. A gente segue um protocolo do Ministério da Saúde, não é coisa inventada assim da nossa cabeça. E as inaptidões definitivas, por exemplo, quem teve câncer, quem tem alguma doença sexualmente transmissível, enfim, são várias, não dá para eu enumerar aqui quantas são. Nessa triagem, esse profissional vai definir se essa pessoa está apta a doar ou não. Agora, aí a pessoa doa, faz a doação em si, né, que é a punção venosa, que dura no máximo 15 minutos. E não dói, né? É bom que e se não diga dói, que não dói. Não dói. E geralmente a pessoa não leva 15 minutos, é em torno de 7 minutos a 10 minutos. Depois que a pessoa doa, aí essa bolsa vai ser separada, são colhidos 2 tubinhos de amostra, né, desse sangue, aí é que são realizados os testes. Os testes de hepatite B, hepatite C, sífilis, doença de Chagas, HIV e HTLV. São realizados esses 6 testes sorológicos. Saindo o resultado desses testes, sendo todos não reagentes, que significa negativo, né? O sangue é liberado. Aí ele vai ser processado. E se tiver algum desses testes for positivo, for reagente, aí a gente vai mandar uma cartinha registrada, que é aquela carta que só a própria pessoa, o próprio destinatário pode receber, convocando para essa pessoa retornar ao hemocentro. As pessoas têm muito medo dessa cartinha, muitas pessoas também não doam por causa disso. Mas é importante você saber também,
Não estou aqui fazendo apologia que as pessoas compareçam ao Hemocentro para fazerem um teste, mas é o lado bom também que eu acho de ser um doador, porque você vai com a intenção de ser solidário e você vai ser testado. Se você tiver alguma doença, é muito melhor você começar a se tratar imediatamente do que você descobrir quando já não tem mais jeito. E muitas vezes, esses testes que são feitos no Hemocentro, esses testes sorológicos, eles não são para fins de diagnóstico, né? Então, eles são muito mais apurados, são para fins de se transfundir. Imagine, o sangue vai correr na veia de uma outra pessoa, então eles são muito apurados, muito sensíveis. Às vezes pode dar uma reação, pode ser reagente, aí a pessoa é convocada para retornar ao Hemocentro, colher uma nova amostra e a nova amostra não confirmar aquela positividade. Entendeu? Pode ser alguma medicação que você utilizou, alguma vacina que você tomou, entendeu? Tudo isso pode interferir, porque os testes não são para fins de diagnóstico, são para fins de transfusão em um paciente. Ok, mas eu vou para um rápido intervalo comercial, volto daqui a 1 minuto. Mas vou deixar você com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Fica aí. Alô, Márcio, todos que nos assistem Falando em Saúde. A dica de hoje é de uma doença crônica, bastante complexa, multifatorial, com uma série de doenças relacionadas e que tem causado, provavelmente vai ser a grande doença do século XXI. Estou falando do diabetes mellitus, que vem do termo grego, né, latino, a urina doce. O diabetes mellitus, ele a cada ano vem aumentando ainda mais o número de pessoas vítimas dessa doença. Vale a pena a gente lembrar que existem 2 grandes grupos de diabetes mellitus. O diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. São completamente diferentes. O diabético do tipo 1, ele tem uma origem congênita, ele tem uma origem de produção de anticorpos que vão destruir as células beta, que são as células localizadas no pâncreas, que vai produzir a insulina. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que tem como objetivo colocar a glicose dentro das células, ou seja, reduzir a glicose do nosso sangue, né? Acontece que no diabético do tipo 1, o indivíduo muitas vezes nasce sem essa célula beta, ou nasce com ela, mas não produz a insulina. Ou a pessoa nasce bem e, de repente, durante a sua vida, 7 anos, 8 anos de vida, ela tem uma infecção viral, um vírus, que destrói essa célula beta e ela para de produzir e ela fica diabética. Por outro lado, o diabético do tipo 2 vai responder por 90% dos quadros de diabetes. O diabetes tipo 1, no máximo 10%. E não muda muito, não. Agora, o diabético do tipo 2, que responde por 90% dos quadros de diabetes, esse sim cresce ano a ano. E cresce por quê? Cresce porque nossa alimentação está cada vez mais errada. Nossos hábitos de exercício estão cada vez menores, a gente está cada vez mais sedentário. O diabético tipo 2 tem uma relação altíssima com hereditariedade. Então, se a minha avó, se a minha mãe, se alguém do meu antepassado era diabético, eu tenho aquele gene lá, quietinho, dormindo, só esperando eu engordar, só esperando eu ficar mais velho um pouquinho, só esperando eu ficar sedentário para que eu desenvolva a resistência à insulina. E como que ela se manifesta? É uma doença causada por um problema no receptor da insulina. Então, a insulina é produzida? Sim. Ela vai atuar? Vai. Na hora que ela chega para colocar a glicose para dentro da célula, ela não funciona. Então, aí nós vamos ver as consequências graves, que vão começar com aumento de insulina e aumento de glicose no sangue, a glicose não abaixa, vem as consequências e no final nós vamos ter a famosa doença arterial coronariana, doença arterial generalizada, né, que vão lesar o rim, que vai lesar a retina, que vai lesar os nervos, nós teremos a retinopatia diabética, nós teremos a nefropatia diabética com formação de rim terminal, muitas vezes indo para diálise, né? E nós teremos a neuropatia diabética, que é a doença neurológica do diabetes. Como que a gente controla a diabetes? Muito fácil. Em primeiro lugar, evitando
o consumo excessivo de alimentos doces, uma dieta adequada, exercício físico. Se você fizer tudo isso, você tiver uma boa atividade física, não engordar, você nunca ficará diabético, né? Então, a dica de hoje, Márcia, é que não deixemos que essa epidemia de diabetes contamine a todos nós, para que a gente no futuro não tenha uma grande quantidade de óbitos por essa doença que é tão lenta, ela é tão oportunista, ela vai pegando a gente aos poucos e numa hora ela vem fatal. Ei você, ouve essa! O Centro Auditivo Cine, em parceria com o Banco do Brasil, criou o crédito de acessibilidade. Com ele, você poderá adquirir o seu aparelho auditivo pagando tão pouquinho que seu bolso nem vai sentir. Mas presta atenção que eu vou falar só uma vez. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57. Tá bom, vai, eu falo de novo. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57. Centro Auditivo Cine, Edifício Medical Center, Térreo. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Todo dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. A Unix Imóveis é uma empresa especializada em consultoria. Nossa equipe é treinada a aconselhar, avaliar e indicar o que é melhor para você. Vendemos, alugamos e administramos. Mais que isso, nossos profissionais têm o compromisso de realizar o que você deseja. Garantia, segurança, credibilidade. Unix Imóveis. Fornecedora Jacinto, uma loja cheia de novidades que vão encantar você. Novos ambientes inspiradores e o maior showroom de louças, pisos, revestimentos, metais, luminárias, objetos de decoração e móveis para todos os estilos, do clássico ao contemporâneo. Fornecedora Jacinto, 40 anos, incomparável. Campos e Macaé. Pois é, eu falei que era rapidinho, ó. Tô voltando aqui com esse papo super esclarecedor sobre as questões do Hemocentro, da doação de sangue, com a Cristiane, que é assistente social do Hemocentro. Cristiane, e o sangue, por exemplo, que não serve para ser usado para a doação? O que é feito com esse sangue? Aquele sangue que teve alguma sorologia reagente, né? Alguma sorologia positiva. Esse sangue ele é expurgado. Existe uma maneira correta de ser descartado e ele não é utilizado. Agora, o sangue que é utilizado, que é aquele que passou pela sorologia e deu tudo negativo, ele passa por um setor de separação de hemocomponentes, através de centrifugação, são vários processos, né? São separados, a bolsinha de sangue ela é separada em plasma, plaquetas. O plasma dura de 1 a 2 anos, em temperaturas baixíssimas. E a gente tem um excedente de plasma. O plasma ele é pouco utilizado. Esse excedente é encaminhado para a indústria e ele volta para a gente em forma de medicamento. Isso é importante, porque eu acho que as pessoas não sabem disso. O plasma que você doa, ele vai para a indústria e volta em forma de medicamento. São aqueles fatores que os hemofílicos utilizam. Fator 8, 9, 10, 11, né? E as pessoas utilizam lá na própria enfermaria que a gente tem lá no Hemocentro. As plaquetas duram apenas 5 dias e as hemácias, que é aquela parte vermelhinha, que é o mais utilizado, dura de 30 a 35 dias. Nunca fica esse tempo todo lá, né? Geralmente ele sai bem rápido. E é feita também a classificação sanguínea, né? E a pesquisa de anticorpos. Né? Saber se o sangue é A, O, B ou AB, positivo ou negativo. Aí esse sangue está completamente liberado depois desse processo.
esse processo que eu estou falando de coleta e realização de sorologia e separação de hemocomponentes dura uns 2 dias, até o sangue chegar ao setor de distribuição ou expedição, que é onde ele é encaminhado para os pacientes. Por isso é importante que aconteça todo dia doação, Exatamente. né? Sempre ter sangue guardado. E eu vou aproveitar, vou esclarecer uma situação aqui. Muita gente às vezes chega lá e quer doar, eu quero doar para o meu pai, eu quero doar para o meu amigo, para o meu filho. Às vezes a pessoa chega no pronto-socorro, sofreu um acidente de moto, perdeu um membro, né? Isso é o que mais acontece, precisa do sangue naquele momento. O sangue que é utilizado é o sangue que já estava lá com a gente no estoque. Alguém doou voluntariamente, passou por todo esse processo e vai ser utilizado. Porque senão, se fosse esperar a família doar e fazer todo esse processo, a pessoa ia morrer. Entendeu? Então, isso é difícil, às vezes, lá na hora, a pessoa, né, no calor no estresse da do emoção, momento, né? A gente até compreende. E é difícil entender, a gente compreende, mas a pessoa tem dificuldade de entender isso. Não existe a doação dirigida. Eu vim doar para a Márcia, não existe isso. O sangue vai para um estoque e dali ele vai sair de acordo com as necessidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no Hemocentro, porque eu sei que isso realmente é feito. Entendeu? Independente da pessoa que for, se a gente tem o sangue no estoque, ele vai ser repassado, independente de ter tido doação ou não. Ter tido doação para aquela pessoa ou não. Esse setor de distribuição, ele funciona 24 horas, todos os dias, né? Não para nunca. E ali chega, como é que sai o sangue? O sangue só sai através de pedido médico. O médico tem que fazer o pedido do sangue, e aí manda uma amostrinha do paciente, e bom lembrar que chegam pedidos lá de vários lugares, que você sabe que o Hemocentro atende a todos os hospitais de Campos e mais 17 municípios vizinhos. É regional, né? Hemocentro regional. O segundo maior do estado do Rio de Janeiro. O maior é o Hemorrio e nós somos o segundo. Então, chegando os pedidos, eles vêm acompanhados de uma amostrinha do sangue do paciente. E aí os profissionais fazem uma prova chamada prova cruzada, para ver se o sangue, porque hoje em dia o ideal é que, por exemplo, eu sou A positivo. Se eu precisar de sangue, o ideal é que eu receba o mesmo tipo sanguíneo, A positivo. E mesmo sendo o mesmo tipo sanguíneo, é importante que haja prova de compatibilidade, porque às vezes eu posso ter um anticorpo e aquela bolsa ter outro anticorpo, isso é ruim. O ideal é que seja feita a prova. Só é passado outro tipo sanguíneo no caso da emergência, assim, a pessoa chegou no pronto-socorro e se não recebeu o sangue naquele momento, ela vai morrer. Isso acontece, né? A pessoa que sofreu um acidente, sei lá, foi baleado, esfaqueado, perdeu um membro. Então, o sangue que é passado nessas ocasiões é o O negativo, porque não se sabe o tipo sanguíneo dela. Mas naquele momento, o funcionário vai colher uma amostrinha do sangue dela, manda para o Hemocentro, em questão de 20 minutos, 30 minutos, a gente já vai começar a passar o tipo sanguíneo dela. Pode até coincidir dela ser O negativo. Mas se ela for outro tipo sanguíneo, vai ser passado o mesmo tipo sanguíneo dela. Então, o O negativo, além de ser muito raro na nossa região, poucas pessoas possuem O negativo, ainda tem essa questão de ser o mais utilizado. Então, quando tem, por exemplo, cirurgia cardíaca de O negativo, é um alvoroço, porque... É o mais difícil. Eu até faço um apelo aqui, que as pessoas que são O negativo, que compareçam ao Hemocentro com mais frequência, porque é muito raro aqui na nossa região o O negativo. Agora, todos são importantes, mas aqui esse é mais raro. E é o que no primeiro momento socorre a todos, né? Tem que ter, assim, a lei obriga que a gente tenha em estoque, porque senão a pessoa vai morrer, entendeu? E tem um lado ruim disso, né? Porque o O negativo só recebe do próprio O negativo. Do próprio O negativo. Quer dizer, eu posso falar porque eu sou O negativo, então Você é O negativo? Posso doar para todo mundo, mas posso receber somente alguém somente O negativo. Eu acho até que a pessoa que é do tipo O negativo deve ter uma cadernetinha com o nome de várias pessoas e o contato de quem é O negativo também, porque numa urgência a gente entra em contato. Pedir socorro, né? Porque é bem raro aqui na nossa região o O negativo. Agora, vocês fazem muitos apelos, existem muitas campanhas, ainda assim as pessoas têm dificuldade de comparecer. A questão de achar que doar sangue vai emagrecer, vai engordar, vai afinar, vai engrossar o sangue, isso tudo é mito, né? Existem muitos mitos
com relação à doação de sangue. Um deles é esse, não emagrece, não engorda. Algumas pessoas também imaginam que se fizerem uma doação vão ter que eternamente ficar vinculados a nós doando sempre. Não é verdade. Você pode doar uma vez e não doar nunca mais. Óbvio que não é bacana. A gente gostaria que as pessoas, como eu falei no início da entrevista, retornassem com uma certa frequência, nem que fosse uma vez por ano. Existe um prazo médio? Fiz uma doação, de quanto tempo depois eu posso voltar para fazer outra doação? Então, as mulheres podem doar 3 vezes ao ano, com um intervalo de 90 dias entre uma doação e outra. E os homens podem doar 4 vezes ao ano, com um intervalo de 60 dias entre uma doação e outra. Antes de doar, quais os cuidados que eu tenho que ter com a alimentação, bebida alcoólica, as restrições? Bebida alcoólica são 12 horas, né? Se você, a menos que você tenha tomado um porre, aí você deve esperar mais um pouco, uns 24 horas. Agora, se você bebeu socialmente, tomou uma taça de vinho ou 2, tomou uma dose de uísque, uma cerveja, 12 horas depois você já pode fazer sua doação. Com relação à alimentação, é muito importante. As pessoas confundem com o exame de sangue, né? Não é importante, não pode doar sangue em jejum. A pessoa deve estar alimentada. Só não pode ter ingerido alimento gorduroso. Então, por exemplo, de manhã você pode tomar café, suco, a quantidade que você quiser. Você pode comer barrinha de cereal, comer fruta, até o próprio pão você pode comer, só você não pode passar a manteiga, colocar não um pode queijinho. passar nada. Porque tudo que a gente passa no pão tem gordura, né? E depois do almoço a mesma coisa, você almoçou, 3 horas depois você pode ir lá doar. É até importante você ter falado nisso, porque a gente aumentou o horário de atendimento ao doador, agora a gente atende até 18 horas. Já tem algum tempo. Mas não alavancou. A parte da tarde ainda é muito deserta lá, as pessoas não vão. Então, assim, as pessoas que trabalham fora, que saem, por exemplo, sei lá, 5 horas da tarde, podem ir ao Hemocentro. 6 horas da tarde ele fecha. Então, as pessoas... De segunda a segunda ou de segunda a sexta? Não, é direto. Sábado, domingo, feriado, direto, até 18 horas. Então não tem razão, às vezes não tem tempo para ir de manhã, dá uma fugidinha no meio pode da ir tarde. trabalhar de manhã, almoçar e aí no final da tarde vai lá e faz sua doação. Além de fazer a doação, fazer um benefício, né, salvar vidas, ainda recebe um lanche lá no Hemocentro. Recebe um lanche. Tem direito ainda ao dia de serviço, né? Tem direito pela Constituição Federal. Pois é, são várias vantagens, né? Várias vantagens. Você também vai estar sabendo da sua saúde, como é que está a sua saúde. Não que esse seja o motivo que a pessoa deve ir doar, deve ir para salvar vidas, mas tem um lado bom também de ser um doador. E eu gostaria de falar também sobre a nossa unidade de coleta móvel. E quem quiser agendar aquele ônibus, é só ligar para a gente, telefone 2732-4260. A pessoa não tem nenhum gasto, a gente leva o lanche do doador. Enfim, a única coisa que a pessoa precisa fazer é captar doadores. Agora, é importante dizer que 24 horas depois da doação, esse sangue já é reposto, renovado pelo próprio organismo. Sem que haja necessidade de um repouso específico, de uma alimentação específica, né? É vida normal, né? Vida normal, assim, só é proibido pessoas que trabalham, por exemplo, em andaimes, que dirigem em avião ou caminhão, aí realmente não é recomendável, porque a pessoa pode sentir alguma coisa, alguma tonteira. Se você está pilotando um avião, vai ser complicado, né? Mas isso não é comum. O normal é a pessoa não sentir nada. Vida normal. Ok, Cristiane, obrigada. Espero que você volte outras vezes. Você que está em casa, eu gostaria que se lembrasse que doar não dói. E uma única doação pode salvar várias vidas. Espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Qualquer sugestão, qualquer opinião, qualquer pergunta que você queira que a gente traga para cá, deixa lá, marciatebarcelos@gmail.com. Também lá no meu blog de marciabarcelos.blogspot.com. E não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Ei você, ouve essa! O Centro Auditivo Cine, em parceria com o Banco do Brasil, criou o crédito de acessibilidade. Com ele, você poderá adquirir o seu aparelho auditivo pagando tão pouquinho que seu bolso nem vai sentir. Mas presta atenção que eu vou falar só uma vez. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Tá bom, vai, eu falo de novo. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00.
Centro Auditivo Cine, Edifício Medical Center Térreo. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil.